Ok, hoje a gente vai mergulhar a fundo, hein? Vamos falar de um dos desejos mais antigos do coração humano e, ao mesmo tempo, de um conceito teológico central. A gente vai tentar entender a natureza de um pai que é, ao mesmo tempo, eterno e invisível. Pensa comigo, qual é o maior desejo da alma humana? Se a gente parar para pensar, desde o Éden existe quase que uma obsessão, ver a Deus. Moisés, lá no topo da montanha, ele implorou por isso. Filipe, na última ceia, pediu a mesma coisa. E no fundo, nas nossas orações mais desesperadas, quem nunca pediu, Senhor, se mostra para mim? Só que aí a gente esbarra numa barreira. Uma barreira que parece intransponível. Pensa numa fronteira que, se a gente cruzar, a gente seria consumido. A Bíblia é muito clara, categórica mesmo. Ninguém jamais viu a Deus. Ponto. Então, peraí. Aqui tá o nosso problema central, né? Como é que a gente se relaciona com alguém que é invisível, intocável, eterno? E mais, como é que se ama um pai que nunca se viu? É uma pergunta que fica martelando. E a resposta para essa questão, que é super profunda, está escondida, acredita, em um único versículo. Um versículo que a gente vai literalmente dissecar hoje. É como se fosse uma chave teológica que conecta a eternidade lá de trás com a nossa realidade de agora. A dica é, para entender o Pai, a gente precisa entender quem saiu de dentro dele. Vamos começar então. A nossa investigação parte da primeira frase do versículo, aquela que já estabelece de cara a invisibilidade essencial de Deus. Bom, o texto diz: Deus nunca foi visto por alguém. Agora, olha que interessante. No grego original, a palavra para Deus aqui é theon, e ela está sem o artigo. Isso faz toda a diferença. Não está falando de um Deus, mas da própria essência da divindade, sabe? Na sua forma mais pura. O que João está dizendo é que a natureza, nua e crua do Pai, é simplesmente inacessível para os nossos olhos. E por que isso é tão importante? Porque isso estabelece o que a gente chama de transcendência de Deus. O Pai não é parte da criação, de jeito nenhum. Ele existe completamente fora do nosso tempo e do nosso espaço. Ele habita, como o apóstolo Paulo escreveu depois, numa luz inacessível. E essa ideia se conecta direto com a eternidade dele. Muita gente comete um erro teológico aqui, achando que Deus se tornou o Pai quando criou o mundo. Mas não é isso. A paternidade de Deus não tem início. Ele já era pai do filho lá na eternidade, muito antes de existir um único átomo. Tá, mas aí volta a pergunta. Se o Pai é essa luz eterna, essa essência invisível, como a gente pode conhecê-lo? Bom, é aí que o texto apresenta a solução: a identidade única do Filho. O versículo continua assim: o Filho unigênito. E aqui, a gente precisa parar e fazer uma pequena cirurgia nessa palavra grega aqui, monogenes. Olha só, por muito tempo, essa palavra foi traduzida como único gerado. Isso deu uma confusão danada, porque passa a ideia de que Jesus foi criado em algum momento. Mas não é isso. Monogenes vem de monos, que é único, e genus, que é espécie ou tipo. O que João está dizendo é que Jesus é único da sua espécie, ou seja, ele é da mesmíssima substância eterna do Pai. Ele não é uma criatura. Ele é Deus. E tem mais um detalhe aqui no grego que é simplesmente fascinante. Quando o texto diz que o Filho está no seio do Pai, o verbo usado é um particípio presente, hoon. Isso quer dizer aquele que está continuamente sendo. É genial. Isso mostra que a conexão do Pai e do Filho é inquebrável, é contínua. Mesmo quando Jesus estava aqui na Terra, essa conexão nunca parou. Agora vamos aprofundar um pouco mais nessa conexão. O que significa de verdade essa posição que o Filho ocupa? A frase usada é no seio do Pai. Em grego, eston kolpon. E essa imagem, nossa, ela é de uma força tremenda. Para a gente entender o peso disso, a gente tem que voltar no tempo, na cultura daquela época. Nos banquetes, as pessoas não sentavam em cadeiras como a gente. Elas se reclinavam de lado. E o convidado de honra, sabe, o amigo mais íntimo, ele reclinava a cabeça bem no peito, no seio do anfitrião. Era o lugar da confiança total, dos segredos, dos sussurros, de literalmente ouvir o coração do outro bater. E João, que escreveu isso, sabia muito bem o que era essa sensação, porque ele mesmo fez isso com Jesus.
E é aqui que a gente entende a diferença absurda. Nenhum profeta, por maior que fosse, viu o Pai diretamente. Moisés viu só um reflexo, Isaías viu a fumaça, o trono. Mas o Filho, desde toda a eternidade, ele olha o Pai face a face. É essência com essência. E tudo isso que a gente viu nos traz para o clímax da nossa conversa. O ponto crucial de como esse Deus, que é invisível, finalmente se torna conhecido por nós. A parte final do versículo diz assim: Este o fez conhecer. A palavra grega que foi traduzida como fez conhecer é essa aqui, exegenizato. Guarda bem ela. E aí, essa palavra não soa familiar? É exatamente daqui que vem a nossa palavra exegese. Quando alguém faz a exegese de um texto, o que a pessoa está fazendo? Está trazendo para fora o significado, explicando, interpretando em detalhes. Então, a grande sacada, o ponto central de tudo é este. Jesus é a exegese de Deus. Pensa assim, se o Pai é um texto infinito, complexo, misterioso, Jesus é a explicação clara, visível, que a gente consegue entender. Alguém quer saber como o Pai se sente sobre a nossa dor? É só olhar para Jesus chorando no túmulo de Lázaro. Alguém quer entender a dimensão do amor do Pai? Olhe para Jesus na cruz. É como se o Pai tivesse traduzido toda a sua glória eterna para a nossa linguagem, a linguagem humana do amor e do sacrifício, através do Filho. Ok, tudo isso é muito bonito, uma teologia profunda, mas como é que isso impacta a vida real, o dia a dia? Muda absolutamente tudo. Pensa só o que isso significa. A nossa fé não é numa energia cósmica impessoal. Se o Pai não tem início, ele vem antes de qualquer problema que a gente possa enfrentar. Se ele não tem fim, ele vai continuar existindo muito depois de qualquer crise ter passado. E o melhor de tudo, graças ao Filho, a nossa busca por ele não é um tiro no escuro. E no fim das contas, a grande conclusão é essa. É a segurança de saber que somos amados por aquele que existe desde sempre e para sempre. A paternidade de Deus se torna a rocha eterna onde a nossa alma pode finalmente se ancorar. Que essa verdade traga força para a mente e para o coração de cada um.